Pare por um momento e pense em quantas vozes, pensamentos, influências você é bombardeado ao longo do dia. E em meio a tantas influências, Paulo, ele nos lembra que o verdadeiro conhecimento é que transforma e constrói a nossa fé. Olá, meu nome é Stephanie Herculano, eu faço parte do Instituto Educar Cristão e aqui nós te ajudamos a permanecer em Cristo através da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar lendo com vocês os versículos 9, 10 e 11 de 1 Colossenses, que fala assim: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus e da vontade dele, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. A gente consegue entender que logo no início, Paulo, ao ouvir falar a respeito da igreja de Colossos, provavelmente através de Epáfras, ele ora por essa igreja, ele se alegra e ora por essa igreja. E ao mesmo tempo, o cerne da oração dele é justamente fazer com que essas pessoas tenham um maior conhecimento de quem de fato é Cristo, e porque isso vai dar sabedoria para que eles consigam realmente discernir as coisas espirituais. Para entendermos o porquê que Paulo ele fala a respeito disso, é importante entender em qual contexto essa carta foi escrita aos Colossenses. Na verdade, a igreja de Colossos estava sendo influenciada por falsos mestres que misturavam aquilo que era conceito cristão, aquilo que era conceito judaico, conceito romano, e toda essa mistura de conhecimentos trazia um certo aspecto de que o conhecimento ele gerava um certo poder. E esses falsos mestres falavam que eles tiveram um discernimento diferente do próprio Paulo, né, ou do próprio Jesus, de que eles tinham um conhecimento a mais, né, eram gnósticos, conhecimento a mais a respeito de como se achegar a Deus. E essa influência, ela estava entrando no meio da igreja, e por isso que Paulo, ele mostra, né, e começa a orar a respeito desse conhecimento de Deus. E quando ele fala a respeito disso, ele nos traz a ideia de que aquilo que molda a nossa mente também molda a nossa forma de ser, os nossos comportamentos. Então, temos que entender o que de fato está entrando em nossa mente, em nosso coração, e está moldando a nossa forma de viver. Porque nós temos que ser cheios do conhecimento de Cristo para entender que aquilo que nós temos que produzir é salvação. Então, os nossos pensamentos devem ser pensamentos de salvação, pensamentos de redenção, pensamentos de amor. E aí, aqui fica uma pergunta muito importante pra gente: será que nós estamos de fato buscando o conhecimento de Deus e trazendo isso para nossa vida, ou estamos sendo contagiados por pensamentos maus, pensamentos que nos oprimem, pensamentos de derrota, pensamentos que nos fazem distanciar de outras pessoas? Porque a partir do momento em que eu consigo discernir o que é certo e errado, eu consigo entender o que de fato Deus quer para minha vida, porque eu consigo entender o verdadeiro conhecimento, a verdadeira vontade de Deus para mim. E se eu não consigo discernir o que Deus quer, como que eu vou viver para agradar a Ele? O segundo ponto que ele fala é justamente: vivam de maneira digna. E se eu não tenho esse conhecimento, se as minhas
ações elas não refletem o conhecimento do amor de Cristo, o conhecimento da vontade de Deus, como que eu vou viver de maneira digna? Como que a minha vida ela vai frutificar se eu não entendo aquilo que é esperado para mim, é esperado de mim? Por isso que a Bíblia fala que a vida eterna é conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no Antigo Testamento também ainda fala que os filhos de Deus pereceram por falta de conhecimento. Então, é esse verdadeiro conhecimento a respeito de Cristo, um conhecimento que gera frutos, que faz a gente realmente ter uma fé grande, uma fé firme em Deus. Quando Paulo fala a respeito desse aspecto de sermos agradecidos ao Pai, ele justamente mostra que temos a capacidade de nos alegrarmos mesmo em meio à tribulação, de entendermos que esse conhecimento de Deus, essa vida frutífera em Deus, nos faz sermos preenchidos por Ele. E a partir do momento em que estou satisfeita em Cristo, nenhuma outra falta desse mundo me faz deixar de acreditar e segui-lo. Então eu preciso cada vez mais buscar a Ele. E no fim, a gente entende que Paulo, ele não orava para ter uma igreja mais próspera, uma igreja maior, uma igreja que se destacasse, mas ele orava para que a igreja ela tivesse um maior conhecimento de Deus, ou seja, ela fosse mais próxima de Cristo a ponto de reconhecê-lo em mesmo a tantas influências que aconteciam ali, mesmo em tantas coisas que faziam com que a mente deles pudessem se afastar daquilo que é real e verdadeiro. E hoje a minha pergunta para você e a nossa reflexão é: será que nós estamos realmente buscando o conhecimento de Deus para estarmos mais perto dele e entender que a vida eterna é essa e não querer perecer nesse mundo em que as pessoas só buscam por reconhecimento e por status, ao invés de buscar a plenitude da graça de Deus e ser satisfeito nele? Bom, se você também tem buscado por esse conhecimento de Deus, se você também tem tido sede em conhecer mais a Ele, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que também estão no mesmo propósito que a gente e se inscreva no canal para que mais pessoas consigam se achegar a essa comunidade. E fiquem com Deus. Tchau, tchau!